Aqui, meu caro amigo, antes de passarmos a discutir a diretriz de segurança nacional e a estratégia de segurança nacional que o presidente Trump publicou há 1 ou 2 dias, o secretário de Defesa parece acreditar que pode matar qualquer um que o presidente lhe diga para matar, desde que coloquem algum tipo de rótulo neles. Quão perigoso é um exército com uma atitude dessas? Não estamos falando de pessoas que estão em guerra com os Estados Unidos, estamos falando de pessoas que, na pior das hipóteses, transportam drogas a 2.400 quilômetros dos Estados Unidos, na melhor das hipóteses, são pescadores inocentes que não têm nada a ver com substâncias perigosas controladas. Bem, juiz, é incrivelmente perigoso. Isso pode ser virado contra nós aqui. Olha, sejamos realistas aqui. O almirante que estava no comando do Southcom, que ostensivamente deveria estar à frente dessas operações, quando na verdade elas eram conduzidas por forças especiais, ou seja, não sob seu comando, ele pediu demissão. E as indicações são muito claras de que ele discordou de Hegseth sobre essas questões e sob o conselho de seu advogado, Coronel Maher, que também é um oficial Jäger, que afirmou que isso é ilegal, o almirante Halsey pediu demissão agora. Ele se aposenta no dia 12 de dezembro. Vamos ver, faltam só uns 2 dias, não é? Vamos ver se ele tem a resistência, se ele tem a coragem de explicar exatamente porque ele se demitiu, porque isso seria um grande problema. Nem mesmo o Congresso, por mais covarde que seja, conseguiria evitar lidar com um almirante que, por princípio, se demitiu, porque lhe foi ordenado, porque lhe foram dadas ordens ilegais. Este ataque à embarcação, tanto o ataque inicial quanto ao subsequente, foi realizado pela Marinha ou pelo Exército? Temos essa informação. Bem, juiz, nós temos um comando de operações especiais que combina os Navy SEALs e os outros serviços e era liderado pelo comandante. Agora é o almirante Bradley. Então, pronto, ele foi promovido, certo? Então, vocês têm uma cadeia de comando separada. As comunicações e outras informações de inteligência dela não estão disponíveis nem mesmo ao almirante Halsey, certo? Muito menos para os representantes e senadores que temos no nosso Congresso. Então, temos esta recusa deliberada em comprometer qualquer uma destas operações ilegais. Bem, veremos onde isso vai dar, sabe? Este não foi o único ataque com sobreviventes e da próxima vez que houve sobreviventes, o governo mudou sua política e os resgatou. E então ligou para o DOJ e perguntou, o que devemos fazer com eles? E o DOJ disse, bem, vocês têm alguma evidência de crime? E a Marinha disse, bem, está no fundo do oceano. Não conseguimos? O DOJ disse, ok, é melhor mandá-los para casa. Esses sobreviventes sobreviveram e estão em casa, sim, então porque acho que o governo reconheceu a criminalidade inicial. Teremos que ver o que acontece. Espero que possamos ver o filme. O senador Cotton viu o filme e chamou o ataque de justo, certo. O congressista Himes viu o filme e disse que quase ficou doente, certo. Quando ele viu pessoas lutando para se manter vivas em as partes estilhaçadas dos barcos sendo jogadas para fora da água. Sim, e o mais recente é que houve cerca de 45 minutos. Vendo estes 2 sobreviventes pedindo ajuda, acenando para o que parecia ser um drone americano acima, dizendo, por favor, ajudem-nos. Então, não foi como uma dessas decisões instantâneas, como nos fizeram acreditar antes. Névoa de guerra? Não havia névoa lá. Esses caras estavam lá. E o almirante Bradley, em sua sabedoria, os eliminou. Ok? Agora ele foi e pagou o pato pelo Hegseth. Ele disse, bem, sabe? Eu fiz tudo sozinho, como meus filhos fazem quando fazem algo. Eu fiz tudo sozinho. Bem, sim, certo, ele fez tudo sozinho. Agora, uma coisa, o juiz, que é realmente interessante aqui. Nós agora temos o documento de estratégia de segurança nacional, ok?
Agora, há uma conexão aqui que eu vejo. Nós sabemos disso desde o dia 5 de setembro, quando o Político publicou um artigo sobre isso. E o que o Político disse foi que os Estados Unidos vão gerenciar seus recursos. Isso vai se concentrar em duas coisas importantes: o hemisfério ocidental e as ameaças domésticas. Uau! Então, vamos garantir que as nossas forças não estivessem demasiadamente estendidas em locais como a Europa ou a Ásia, para que pudéssemos exercer a nossa vontade em locais como a Venezuela, mas também a nível doméstico, certo? Agora, o que é que isso significa, sabe? Pense bem nisso. Certo. Agora, de repente, temos a versão final e é realmente oficial. Quer dizer, você provavelmente pode notar esta assinatura aqui, bem impressionante, certo? E o que diz? Nada, absolutamente nada sobre a utilização interna das nossas próprias forças armadas. Então, o que eu estou percebendo aqui é que se essa ênfase toda no Ocidente, desculpe por isso, se essa ênfase no hemisfério ocidental também inclui o rascunho inicial, ou seja, a ênfase em ter tropas suficientes por perto, digamos até novembro do ano que vem ou algo assim. O que isso significa? Essas pessoas não se importam com a lei, viu? E o fato de estarmos carregando narcóticos ou não, isso não importa. O que realmente importa é qual seria o uso interno dessas forças. Então, eu vejo uma conexão ali, podemos conversar sobre a orientação ou a estratégia mais tarde, mas estamos falando da Venezuela e do total desrespeito à lei. Há essa conexão que eu vejo. Isso me preocupa muito porque a nova orientação, a estratégia não menciona absolutamente nada sobre isso, mas não temos ameaças do hemisfério ocidental, pelo amor de Deus. Vejo que os responsáveis pela nossa política concebem uma possível ameaça dentro dos Estados Unidos. Querem ter forças suficientes para lidar com essa ameaça esperada. Pergunto-me o que esperam. Acho que esperam ver tropas nas ruas atirando e matando traficantes de drogas. Não é um grande salto do que estão fazendo no Caribe para o que muito bem podem querer fazer nas ruas americanas. Eles não parecem se importar com os valores americanos, com a Constituição que juraram defender. Quer dizer, a estratégia de segurança nacional, no entanto, embora esteja formulada em termos muito pessoais, arrogantes e trumpianos, de que ele é um presidente, da paz parece, à primeira vista, rejeitar os 80 anos de liberalismo da Guerra Fria, não é? Bem, isso rejeita o que Wolfowitz fez em 1992. Você vai se lembrar que um general de altíssima patente foi ver Wolfowitz depois da brilhante vitória na tempestade no deserto de 91. E ele disse, então, Paul, o que você aprendeu com essa experiência? E Wolfowitz disse, sabe, a coisa mais importante que aprendemos é que podemos fazer essas coisas e os russos não conseguem nos impedir. Mas tenha em mente, foi o General Clark, Wesley Clark. Tenha em mente, Wes, que chegará um momento em que os russos serão capazes de nos deter e por isso devemos assegurar que faremos tudo nesse meio tempo para nos posicionarmos da forma mais forte possível. Ora, Wolfowitz não era nenhum tolo, ele conseguia perceber que os russos seriam... O exército russo e as suas forças armadas estavam a ser reconstruídos. Era a isso que chegaríamos agora. Os russos podem nos parar e eles nos pararam na Ucrânia. E todo o bater no peito de pessoas como Biden... Bem, deixe-me apenas dizer algo sobre Biden. Eu estava pensando em como isso reverte a política de Biden também. Você vai se lembrar que ele recebeu inteligência muito ruim, certo? O chefe da Inteligência Nacional informou em dezembro de 2022 que os russos ficaram sem armamento, estão a abandoná-lo no terreno e não possuem capacidade interna para produzir tais armas para substituir as que foram perdidas. Então, o diretor da CIA disse a Biden, olha, Putin já perdeu. E foi isso que Biden disse a uma grande plateia quando falou em Helsinki sobre como... Agora, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Bem, ele foi entrevistado para o 60 Minutes, certo? E
Scott Pelley diz, agora, Senhor Presidente, não acha que assumir guerras no Oriente Médio e na Ucrânia poderia ser, como foi que ele disse? Conseguimos dar conta disso? Conseguimos dar conta de tudo isso desta vez? Agora, eu memorizei, mas quero ler para você. Isso é o que Biden disse. Somos os Estados Unidos da América, pelo amor de Deus, a nação mais poderosa do mundo, em toda a história do mundo. Poderíamos enfrentar os dois e ainda assim haveria o suficiente para garantir a defesa nacional. Ora, ele estava muito mal informado. Isso foi em 15 de outubro de 2023. Os ucranianos tinham repelido as forças russas. Os russos tinham feito uma retirada estratégica. E o que vimos foi que eles se reagruparam e retomaram aquele território e agora tomaram quase todo o Donbas. A situação é completamente diferente e agora estão felizes em negociar porque venceram. E esse é o pano de fundo de tudo isso. Neste momento, os russos venceram. Eles vão negociar, claro que vão negociar isso com a atitude certa, de Trump. E quando Putin diz, eu acredito que Trump é sincero, e discutimos cada um desses pontos, por isso demorou 5 horas. E acredite em mim, nós achamos que os russos, que nós pensamos que os americanos são sinceros sobre isso. E quando Trump, por seu lado, diz, olha, eu acho que Putin realmente quer ter alguma paz lá, bem, temos que estar pelo menos cientes dessas situações e reconhecer ou admitir que essas conversas correram muito bem. Agora, Witkoff, a Kushner, os britânicos dirão, bem, isso não é de bom tom. Não é de bom tom lidar com emissários não oficiais. Quem se importa, com o que é apropriado ou não. Eles estão fazendo progressos. Então, essa história de aquela iniciativa estar morta ao nascer ou sim outras coisas, As pessoas simplesmente não conseguem se dar conta de que uma negociação real vai levar tempo, mas vai acontecer e eventualmente Lavrov e talvez até Rubio, se o deixarem, estarão na mesa de negociações, mas por enquanto temos grupos de trabalho sob o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, conforme dito por Ushakov, e estão resolvendo. Então esta noção de que tudo está perdido, bem, nem tudo está perdido. E acho que o mais importante, juiz, antes de eu concluir esta pequena questão, é que os europeus, nas pessoas de Merz e Macron e o Starmer, hoje em Londres, neste exato momento, estão a receber Zelensky. O que é que eles vão dizer a Zelensky? Sabem o que eles vão ter de dizer, se forem honestos. Pedimos desculpa, não temos dinheiro. Acreditávamos que poderíamos obter fundos dos ativos russos congelados, mas temos mesmo que vos dizer, não vai dar certo. Então não temos dinheiro. Façam o melhor acordo que puderem. Isso se forem honestos. Se estiverem mais interessados em manter-se no poder e adiar isso por um tempo, você tem Merz dizendo na sexta-feira, olha, se conseguirmos esse dinheiro e ainda pudermos conseguir esse dinheiro e fazer essa guerra continuar por mais 2 ou 3 anos, esse é o nome do jogo. No dia 18 de dezembro, saberemos se o Ursula von der Leyen irá prevalecer ou se os belgas e os outros europeus mais sensatos irão prevalecer. Se não houver dinheiro, não haverá mais guerra. As negociações terão de levar isso em consideração. Eu gostaria de voltar ao assunto do uso dos militares em território nacional antes do seu solilóquio. Este é o General Kane, ontem sobre este mesmo tópico, ele é o presidente do Estado-Maior Conjunto, Chris, corte número 8, nós não tivemos, se você olhar para o histórico de nossos desdobramentos nos últimos anos, não tivemos muito poder de combate americano na nossa vizinhança. Eu acho que isso, eu suspeito que provavelmente vai mudar, veremos o que nos mandam fazer e, claro, seguimos essa orientação, mas com certeza estamos passando um tempo lá agora. Certo, então há 2 formas de ver o bairro, pode ser Chicago ou pode ser o Caribe. Sim, juiz, o senhor mencionou eles indo contra traficantes de drogas. Bem, sim, eles estão indo contra nós também, os manifestantes.
O ICE veio para Raleigh 2 semanas atrás e fez o seu trabalho com pessoas que não se parecem comigo, mas parecem que poderiam ser hispânicas ou algo do tipo. Então, sabe, não só o Exército, mas a ICE e a Patrulha da Fronteira estão todos militarizados para cumprir as ordens do Presidente. E é isso que me preocupa sobre o fato de termos tido aquela indicação inicial. Foi do político muito bem informado que era uma influência dupla, hemisfério ocidental e assuntos domésticos. Agora, as diretrizes não mencionam assuntos internos, mas lá você viu o General Kane, certo? Dizendo de novo, bem, você não vai ver assuntos internos nos guias por causa dos estatutos que o proíbem categoricamente. E o alvoroço que isso causaria, mesmo que esta administração não se importe com a Constituição ou com as leis federais, ou que restringem. O documento afirma reconhecer e respeitar a soberania nacional e as legítimas necessidades de segurança e faz referência, o próprio documento diz que Donald Trump é o presidente da paz. E quanto a Gaza e a Ucrânia e as ameaças à Venezuela, que soberania nacional e necessidades legítimas de segurança da Venezuela, este governo está reconhecendo e respeitando. Bem, seria indelicado, para dizer o mínimo, mencionar no documento de Estratégia de Segurança Nacional a necessidade de suprimir a dissidência interna. Mas esse é o nome do jogo e é isso que mais me preocupa. E a maioria das pessoas, sabe, foi realmente bizarro, juiz. Isso foi em 5 de setembro deste ano. Um grande vazamento por parte do político, a estratégia nacional revisada abrangendo o hemisfério ocidental e assuntos internos. Nenhuma palavra foi dita entre 5 de setembro e a semana passada sobre esta nova orientação. Agora, esta nova orientação surge e há coisas boas e há coisas ruins nela. A coisa boa, claro, é que Trump se associa a valores fundamentais. Não temos valores fundamentais na Ucrânia, foi o que Obama afirmou 10 anos atrás, Biden, que é um ponto fora da curva, o que o Pé Putin tem a dizer. Nós temos valores essenciais na Ucrânia. Então, se nós não temos nenhum, e Putin tem alguns, há bastante espaço para negociação, particularmente se eles quiserem colocar, estou sendo chamado pela minha esposa. Só um segundo, por favor. Olá, Cris, vamos tocar o presidente, o Trump, alertando sobre ataques terrestres na Venezuela. Corte número 9. Então, agora eles estão chegando por terra. E até a terra está preocupada porque eu disse a eles que isso seria o próximo. Sabe, a terra será a próxima. E podemos ir ao Senado, podemos ir ao, Congresso e falar sobre isso. As drogas do mar estão quase mortas e não podem vir tão rápido da terra. E as drogas terrestres são muito mais perigosas para eles. Vai ser muito mais perigoso, vocês verão isso em breve. E nas últimas semanas, vocês têm trabalhado para deter traficantes de drogas venezuelanos, dos quais há muitos. Claro que não há muitos chegando pelo mar mais. Já deve ter notado isso. Vamos começar a pará-los por terra também. A terra é mais fácil. Mas isso vai começar logo. Nós os avisamos. Parem de enviar veneno para o nosso país. Isso é, o Ray está de volta. Estou. Está aí. Sim. Aquele é o presidente. Ameaçando ataques terrestres, não só na Venezuela, mas também na Colômbia, no mesmo fôlego em que sua administração afirma respeitar, adotar um realismo à la John Mearsheimer de respeito à soberania de outros países e às suas legítimas necessidades de segurança. Ao mesmo tempo, ele está matando essas pessoas no Caribe. Ele libertou da prisão federal 3 anos de uma pena de 45 anos, o maior distribuidor de cocaína para os Estados Unidos na história moderna dos Estados Unidos. Então, há tantas inconsistências. Aqui você estava apontando, logo antes de ser chamado para longe da câmera e do microfone, você estava apontando as inconsistências na estratégia de segurança nacional, de dizer a Guerra Fria acabou, mas vamos intervir onde quisermos intervir. Bem, sabe, juiz, o pano de fundo disso, como eu disse antes,
É a mudança, a grande mudança tectônica de poder do Ocidente para o Oriente, que se tornou mais do que evidente durante as celebrações na China e em Pequim, no dia da vitória sobre o Japão, em setembro, no dia 3 de setembro, creio eu, deste ano. Certo, Trump precisou se dar conta. Olha, nós, sabe, não somos mais o país indispensável no mundo, que é o que Biden gostava de citar Madeleine Albright, entende? Agora é melhor darmos no pé. Vamos ter problemas domésticos aqui. Vamos encontrar um lugar onde possamos exibir nossos músculos e bater no peito e dizer exatamente como Reagan fez ao atacar a pequena ilha de Granada em 1983, depois de ter sofrido uma grande derrota com 241 fuzileiros navais. Mortos nos quartéis em Beirute, assim como Reagan fez em 1983. Uma semana depois, invadimos Granada e removemos o grupo de esquerda que estava a pôr em perigo os nossos estudantes. Uma grande farsa, ok? Então precisávamos mostrar nossa fibra e fazer um espetáculo se Pete Hetzel tiver algo para se gabar. Quando podemos fazer isso? Bem, estamos sobrecarregados. Não podemos fazer isso na Ucrânia. Não podemos fazer isso de verdade. A China não podemos fazer a China também. Vamos ao hemisfério ocidental, certo? É aí que entra a Venezuela. Acho que é principalmente isso. Eu só espero a Deus que os russos e os chineses estejam sussurrando em seus canais para Washington. Olhem, não façam isso. Isso é uma missão inútil. Você já passou por isso antes. Você se lembra do Vietnã? Não faça isso, porque seremos forçados a apoiar a Venezuela. E quando você sair do cargo, você terá centenas de milhares de tropas na Venezuela numa missão fadada ao fracasso. Sim. Bem, gostaria que o ouvissem. Meu ex-colega Trey Ingst, da Fox News, que é o correspondente-chefe de política externa da Fox, recentemente foi homenageado por jornalistas em Washington, D.C. Você vai apreciar isto. Foi na semana passada. E aqui está ele exigindo que os israelenses permitam a entrada de jornalistas na faixa de Gaza. Então, deixe-me começar reconhecendo os jornalistas palestinos destemidos e tenazes em Gaza, que não têm o luxo que temos de simplesmente partir quando a história se torna perigosa demais. Não esqueçamos seu sacrifício e contribuições à nossa indústria. Permitam-me também reiterar uma posição que é incrivelmente importante neste momento, que jornalistas internacionais devem ter acesso independente a Gaza para fazer a cobertura. Devemos continuar a expressar-nos em voz alta e de forma justa, mesmo quando não é popular fazê-lo. Devemos responsabilizar governos e militares por suas ações e devemos continuar todos os dias a ser a voz dos sem voz. Muito obrigado por esta honra. Certo. Bem, eles já mataram jornalistas americanos, cidadãos americanos. Os israelenses não vão dar atenção a isso, e o acompanhamento não virá da Fox News ou de mais ninguém. Em outras palavras, é bom dizer isso. No dia seguinte ele vai dizer, ouvimos Netanyahu, ele diz para ir pentear macacos. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, bem, nós tentamos, então sinto muito. Seu amigo não me impressiona. Obrigado, Ray, meu querido amigo. Obrigado por tudo. Estamos ansiosos para te ver na sexta-feira com o Larry. Desejo uma boa semana. Grato, juiz.